Olá, tudo bem com você? Eu sou Fabiano Lobo, esse é o canal Anatomia do Yoga. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Eu trabalho há mais de 7 anos com a prática de yoga. Eu sou bacharel em Educação Física e sou instrutor de Pilates. Há mais de 2 anos eu venho colaborando aqui com a sua formação, te ensinando sobre anatomia humana, fisiologia, cinesiologia aplicadas ao yoga. E nesse tempo eu desenvolvi vários e-books e várias aulas que eu disponibilizo em uma plataforma que eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo para que você possa conhecer o meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre como deveria ser o yoga para crianças do ponto de vista da ciência moderna, dessa ciência que eu estudo, né? Anatomia, fisiologia e tudo mais. Bom, na verdade, para falar sobre esse assunto, eu não devo falar só de anatomia, eu tenho que falar de fisiologia, de crescimento, de desenvolvimento, inclusive até de evolução. Então roda a vinheta e vamos lá! Primeiro, nós temos que entender duas coisas para entrar nessa conversa aqui. Primeira coisa, a criança não é uma miniatura de adulto, ok? Nós não devemos olhar para a criança como se fosse um adulto em miniatura, em nenhum sentido. Nós não devemos tratar as crianças como adultos, nós não devemos elaborar aulas para as crianças como se elas fossem adultos. E em segundo lugar, nós temos que parar de criar regras para tudo. Por exemplo, você está com fome e aí você olha no relógio para ver se está na hora de comer. Mas a hora de comer é a hora que você está com fome. E não a hora do relógio, é a hora que você sentir a fome. Você está se exercitando, você está correndo e o seu joelho começa a doer. Você olha para o relógio, olha quanto tempo você já treinou e mesmo com dor você faz todo o restante do treino. E isso no final, a longo prazo inclusive, pode te machucar, pode te trazer sérios prejuízos. Você inclusive quer alinhar todas as posturas, todos os asanas de yoga, mas você esquece que o seu corpo é diferente do corpo daquela musa fitness da capa de revista. Então, a gente tem que parar de ficar criando muitas regras. Pronto. Agora a gente pode conversar. O crescimento e o desenvolvimento da criança ocorre de uma maneira mais ou menos padrão para a maioria das pessoas. Mas não existem dados conclusivos e populacionais de diferentes etnias, diferentes culturas, para que a gente possa padronizar tudo. Ou seja, para que a gente possa afirmar que todas as crianças crescem e se desenvolvem da mesma maneira. Então a gente tem que lembrar disso também, ok? Se você olhar aí no slide que eu vou deixar aí, você vai ver que a criança começa a desenvolver as curvaturas da coluna nessa fase, quando ela começa a levantar a cabeça. E aí, mais ou menos, quando ela começa a se assentar, essas curvaturas da coluna já estão mais desenvolvidas. Esse desenvolvimento ele se dá principalmente pelo fortalecimento muscular e ele acontece de forma natural. Depois disso, a criança começa a desenvolver a mobilidade, a movimentação. E isso varia muito de pessoa para pessoa, mas aproximadamente ali 11 meses, 1 ano e mais um pouco, ela começa a caminhar, né? Ela desenvolve a marcha. Mas você deve lembrar que esses dados podem variar de pessoa para pessoa. O fato é que uma criança, até mais ou menos a fase de maturação sexual, ou seja, a entrada na vida adulta, ela precisa desenvolver o máximo de movimentos possível.
Ou seja, ela precisa aprender o máximo de habilidades motoras que ela conseguir, tanto a criança quanto a adolescente, até chegar lá na fase adulta. A gente chama isso de aquisição de habilidades motoras, tanto as habilidades básicas, né, de locomoção, de alcançar algum objeto, de manipulação de objetos com as mãos, quanto as habilidades específicas, esportivas, a corrida, algum gesto esportivo e tudo mais. Mas é importante lembrar que isso é uma aquisição de habilidades motoras. A gente não está falando, por exemplo, de especialização. E aí é que vem aquelas regrinhas que os adultos costumam impor para as crianças. Nós, adultos, professores, instrutores de yoga, nós não devemos exigir da criança todos os alinhamentos que um adulto deve fazer em cada asana. Nós não precisamos exigir o rendimento físico que um adulto consegue alcançar e nem uma atitude mental também de adulto. A criança não tem o seu corpo totalmente desenvolvido e o cérebro também vai desenvolver, a personalidade vai se desenvolver ainda. Então, deixe a criança ser criança. Nas atividades esportivas, nós chamamos essa adultização das crianças de especialização precoce. E, pelo menos no esporte, essa especialização precoce não pode acontecer. A criança não deve treinar alto rendimento antes de alcançar maturação sexual, porque isso pode acarretar vários problemas físicos, como lesões, algumas dores e casos até de incapacidade por causa de algum acidente ou alguma lesão que aconteceu nesse período. Sem contar os fatores psicológicos e emocionais também, né? Porque tem muita gente que teve experiências horríveis quando era criança com a prática esportiva ou prática de atividade física em geral e odeia praticar qualquer tipo de exercício na fase adulta. Então essa frustração pode levar a vários problemas ali, várias consequências na vida adulta dessa criança. Então preste bastante atenção nisso enquanto você estiver ensinando algo para alguma criança. Qual a nossa função como instrutor de yoga? Nós devemos conduzir a criança por aquele caminho de descoberta do próprio corpo, do ambiente em que ela vive. Nós temos que estimular essa consciência, estimular ao máximo o aprendizado de vários movimentos, de várias habilidades motoras, mas nós não devemos impor as nossas próprias regras àquela criança. Mas aí você pode se perguntar, Fabiano, o que eu devo fazer então no yoga para crianças? Espera aí que eu vou te explicar. Eu vou deixar para você algumas dicas aqui que podem ser bem úteis quando você for dar aula para crianças. Primeiramente, enfatize o lúdico. Conte histórias, crie aventuras, estimule a descoberta do corpo. Você não deve vomitar regras na criança. Você tem que mostrar um asana para aquela criança e deixar ela estabelecer a sua própria estratégia para fazer aquele asana. Você, por exemplo, já atendeu algum adulto com proporções físicas diferentes das suas? Você conseguiu perceber que a forma como essa pessoa faz os asanas é diferente da sua? Por exemplo, por causa do comprimento da perna ou do braço, por causa da estatura. Imagine, por exemplo, você atendendo alguém com nanismo, uma pessoa anã. Essa pessoa ela vai ter que estabelecer as suas próprias estratégias para realizar o mesmo asana que as outras pessoas ali na sala. Porque ela nunca vai conseguir fazer o asana igual aquelas outras pessoas. E com a criança é assim. Você deve incentivar sim a disciplina, o respeito. Você deve criar regras ali, mas esse criar regras ele vai ser importante somente nesse ponto. Por exemplo, em algum momento da aula a criança tem que parar e te ouvir. Em algum momento ela vai brincar, ela vai conversar, ela vai se divertir. Então você deve
dá algumas pequenas pausas ali para descontrair durante a aula, mas você tem que enfatizar que tem a hora certa para isso ou para aquilo. E você tem que ensinar realmente a criança a observar e a sentir tudo ao seu redor, desenvolvendo aos poucos a prática de meditação e de atenção plena. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que não existe exercício proibido para crianças. Deve existir parcimônia na intensidade, no volume dos exercícios, ou seja, na dificuldade de fazer um asana, ou na quantidade de tempo ou de vezes que a gente tenta fazer aquele asana com aquela criança, para você evitar problemas futuros aí. Você não deve deixar virar rotina. Traga sempre algo novo, tanto para desenvolver e ensinar novos movimentos ali, quanto para tornar a aula mais divertida. A repetição sem propósito, ou pelo menos quando a criança não entende o propósito, ela torna a aula muito chata, muito desmotivante. Você conseguiu entender? Eu sempre digo que a gente deve deixar a criança ser criança. A gente não deve tratar a criança como um mini adulto. Leve a criança a uma experiência divertida e não a mais regras, mais chatices e mais proibições do que ela já tem no dia a dia dela. Tendo em vista tudo isso que eu falei, me conte aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguma experiência com a prática de yoga para crianças e quiser contribuir, pode deixar aí também nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que trabalhe com yoga para os pequeninos. E me ajude também a alcançar mais pessoas e levar esse conhecimento para essas pessoas, beneficiando assim tanto os instrutores e principalmente as crianças que esses instrutores vão atender. Aproveite para deixar um like aí no vídeo. Eu te espero aqui na semana que vem para a gente aprender mais sobre a anatomia humana aplicada ao yoga. Namastê!